todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, no nosso Debatendo com a Verdade, temos o nosso presbítero Eli Macedo e a diaconisa Ana Elisa, da Igreja Assembleia de Deus, sediada em Luzerna. Vamos começar com o homem da casa, né? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast Debatendo com a Verdade. Presbítero Eli, como é que foi essa sua chegada até Jesus? Já era de uma família evangélica? Como que foi? Vinha do mundo? Como é que foi essa tua caminhada até chegar nesse determinado patamar de hoje? Paz do Senhor a todos, né? Uma alegria estar aqui com vocês esta noite, ser convidado, né? Uma honra, volta e meia a gente assiste aí, tem aprendido também algumas coisas, que ninguém sabe tudo, né? Então, assim, a gente veio, na verdade, de uma família que não era evangélica. Então, eu comecei, na verdade, assistindo o Hélio Soares na televisão e assistindo os programas de televisão, assim, né? E em um certo momento da minha vida eu perdi, né, o que eu tinha, vamos dizer assim, né? E aí eu tinha um problema de pedras no rins, né? E fui para a empresa que eu trabalhava e lá eu tive uma grande dificuldade de saúde. Fiquei 4 horas lá por coma, assim, né? Como se estivesse morto, né? E aí me recuperei, vim para casa à noite e à noite eu estava assistindo a televisão e assisti o Hélio Soares. E ali ele estava pregando, né? Mas eu não gostava, né? De crente, de pastor, né? Que é normal, quem veio do mundo sempre acha que, né, os pastores só querem dinheiro, né? E às vezes não é só assim também. Enfim, e aí, então nesse momento eu estava preparando uma janta assim para mim, que eu já tinha perdido a mulher que eu vim do mundo, né? Eu me separei, tenho uma filha que era no tempo que era do mundo, né? E então eu estava ali fazendo uma comida assim, preparando a janta, e 4 horas da manhã eu levantava para ir trabalhar, e o missionário, eu com a dor nos rins, que eu tinha passado durante o dia com aquele problema, né? E aí eu estava assistindo o Hélio Soares, o Hélio Soares fez um convite, né? Se eu queria aceitar Jesus e tal. Claro que tem mais coisas fora isso, né? Mas esse foi um momento assim que eu aceitei Jesus através de pôr a mão na televisão ali, pela fé, eu aceitei Jesus e ele disse assim, se tu crê, tu será curado hoje. E eu fui curado de uma pedra no rim, entre várias, né? Que depois eu tenho lá em casa, que é um testemunho, várias pedras no rim, assim, foi saindo, claro, com dores, mas automaticamente Jesus mostrou ali, não, eu posso curar. E ali eu aceitei Jesus, né? E para concluir assim, aí eu estava em Piratuba, morando, sem condição nenhuma financeira, nem de família, todos já tinham me abandonado, né? Porque quando a gente vem do mundo assim, sem pouca coisa para oferecer, as pessoas têm tendência de me deixar a gente de lado, né? Então eu em casa, assim, eu tomei uma decisão. Eu tinha um congresso na Assembleia de Deus em Piratuba, e eu fui, e naquele tempo as mulheres sentavam para um lado, os homens sentavam para o outro, e eu tinha minha filha que tinha 6 anos por aí, a minha filha mais velha, né? E eu estava meio que morando de favor ali, né? E eu cheguei lá na Assembleia e tinha aquele congresso, e eu estava com a calça rasgada, um sapato furado, uma única camisa, e eu cheguei na Assembleia e tinha um congresso, e aquele congresso, né, cheio de gente, tudo bem vestido, eu pensei, como eu vou chegar nessa igreja? Mas quando eu cheguei na igreja, na porta, assim, eu olhei o lado dos homens, estava cheio, não tinha lugar para mim. Mas do outro lado, assim, um diácono estava na porta, a importância de ter um porteiro abençoado por Deus. E o porteiro disse assim para mim, quando eu quis sair, ele disse assim, não, meu irmão, vem aqui que do outro lado ali tem um lugarzinho. Tinha uma cadeira de banco vaga, assim, todas as mulheres estavam sentadas para frente e para trás, aquele ali estava vazio. Então eu sentei sozinho. Mas quando eu saí de casa, eu falei assim, hoje é o último dia que eu vou. Até me emociono porque não foi fácil, né? Estava difícil, né? E eu disse, hoje vai ser o último dia que eu vou na igreja. Se Deus não falar comigo, eu vou voltar para casa e vou voltar para minha filha. E quando eu cheguei lá na igreja, aconteceu esse fato. E o pastor estava pregando, assim, né? E naquela pregação, o pastor parece que era só para mim. Ele dizia, venha aceitar Jesus, venha, faça a tua parte e tal. E eu lembro que era o pastor lá, era o pastor já meio de idade hoje. E eu, como que eu vou ir para frente, né, com o sapato furado, a calça rasgada, que os irmãos vinham dizer, que aquela voz dizia dentro de mim. Mas de repente algo foi me impulsionando, e aquele pastor insistiu, ele me chamou, e eu quando vi, eu estava lá na frente. Fiz um voto
com Deus ali, ele profetizou na minha vida, e eu pensei, tá profetizando, se ele soubesse quem que eu sou, né? Um coitado que nem eu, acho que ele errou a profecia, né? Mas foi ali a minha decisão total de servir a Deus, né? E Deus foi trabalhando e foi mudando a gente. Diaconisa Ana, veio de uma família evangélica, alguém veio do mundo. Como que foi esse teu conhecer de Jesus, esse teu andar com Deus? Para o Senhor de todos, para o Senhor. A minha família, no caso, já era evangélica quando eu nasci, porque o meu nascimento fez com que a minha avó aceitasse Jesus de verdade, né? E seguisse os caminhos do Senhor. Porque até então ela conhecia, porém, o restante da casa dela era cheio de santos, anjinho, um monte de coisas que eles adoravam ali, né? Imagens nas paredes, e era aquela crença deles. Só que ela mesma, né, contou que várias vezes ela precisou deles e nenhum deles se oporreu. Então ela tinha entendimento que aquilo ali era só um enfeite, né? Aquilo ali não tinha vida. E não podia muito menos dar vida para ela. Então um dia ela foi curada de epilepsia, que não tem cura, segundo a medicina não tem cura. Ela chegou a tomar 2, 3 cardinal por dia, ficar desmaiada em cima de uma cama. Então teve problemas de saúde, né, por conta disso. Vários, né, no decorrer. E Deus curou ela. E, ela foi na igreja uma vez, alguém profetizou, orou por ela, e ela recebeu a cura. Mas ela não quis permanecer, ela quis a cura, quis aquele bálsamo ali, mas ela não queria o dono da cura, ela não queria. Então, quando a minha mãe começou a entrar em trabalho de parto e começou a passar mal, e quando chegou no hospital, os médicos examinaram minha mãe e falaram assim: vamos tentar salvar essa moça, né, porque ela tinha uns 15 anos, a minha mãe, mas a criança já está morta. Então a senhora vai fazer de tudo para salvar a vida da sua filha. E a minha avó contava em lágrimas, né, ela é viva ainda, né, mas ela contava em lágrimas que o médico deu para ela assim, o pior diagnóstico, que nem a minha mãe se salvaria. Mas daí ele disse para ela assim: não se preocupe, porque se as duas morrerem, eu consigo colocar essa criança junto no caixão, porque ela é muito pequenininha. Essa criança é muito pequena, só no examinar, né? E daí, passado os momentos ali da cirurgia, o médico veio e falou assim para minha avó que ela fez uma oração, né, e pediu para Deus ter misericórdia, que ela entendia que ele estava chamando ela e tal, que se ele curasse, se ele trouxesse a vida, né, de volta para a casa dela, ela aceitaria Jesus, seguiria esse caminho. E até trocaria a vida dela, né, pela minha. Ela disse assim: leve eu, que sou uma pecadora, mas deixe essa criança viver. Só que Deus, como ele é rico em sabedoria, né, ele fez com que ela me criasse, né, depois, né, para que ela cumprisse aquilo que ela tinha prometido. Né. Então o médico sai da sala de cirurgia, né, ele diz assim: ó, fizemos a reanimação da criança, vou te mostrar a criança, não se assuste. Eu era horrível, eu pesava 550 gramas, eu estava toda roxa. E quando ela foi assim glorificar o nome do Senhor, né, da graça a Deus, a minha mãe estava entubada, ia ficar ainda uns dias na UTI. Mas quando ela foi agradecer a Deus pelo aquele feito, porque para ela já era um grande milagre. Né? Ele disse assim: não fique feliz, porque essa criança ficou muito tempo sem oxigênio no sangue. Ela não vai ter coordenação motora, ela não vai andar, ela não vai falar, ela não vai ser uma criança que brinca, que corre pela casa, ela nunca vai te chamar de vovó. Então não fique feliz por isso, ela vai só viver em cima de uma cama, né, como se fosse um boneco. Ela não vai te trazer alegria nenhuma. Aí ela pensou com ela, dentro do coração dela, ela falava assim: não, Deus que ele devolve a vida, ele faz tudo perfeito. Não vai ficar uma célula com sequela. Não vai ficar nada. Deus não vai curar e trazer assim: eu demorei para andar, eu demorei para falar. Mas só que eu vi o cuidado da minha avó assim demais comigo, porque eu era muito humildinha, mas eu não sabia dos fatos, né? Que ela tinha esse medo, que ia chegar um momento, quem sabe, eu não ia andar, ou que eu ia paralisar, ou ia ficar com alguma deformidade, né? Mas graças a Deus, para honra e glória do Senhor Jesus, estou aqui eu com 39
34 anos. Nunca tive problema nenhum, até tenho dificuldade de parar de falar, deixa aqui meu esposo pra... E ando e corro, jogo bola, não tenho assim parada, que nem diz, eu demoro, né, para parar de desfilar de casa, fazer as coisas que eu tenho que fazer, graças a Deus, Deus me deu essa capacidade. Isso tudo para honra e glória do Senhor Jesus, mas teve que haver um evento, né, quase uma morte ali na família, quase um momento assim, para que a minha avó se voltasse. Porém, apenas a minha avó seguiu, assim, vamos dizer assim, todo o tempo, que eu me entendo por gente assim, mais fiel a Deus, vamos dizer assim. Meu avô teve as suas recaídas, a bebida, a minha mãe teve uma vida também meio liviana. Né, falando a verdade, né, não tem para que esconder, todo mundo conhece a vida da gente. Só que eu olhava muito para o passado e me questionava, porque eu nasci dentro de uma igreja. Então eu não sabia, não tenho conhecimento do que é o mundo lá fora. Mas também nunca me atraiu, mas eu pensava comigo, né, eu pedia para Deus, Deus, eu não quero a vida, né, que a minha avó leva, assim, o marido só que daí ele bebe, não ajuda ela, não vai para a igreja com ela, mas também não quero a vida da minha mãe, que fica trocando a cada 6 meses de marido. Eu pensava assim, eu nunca vou casar. Eu encasquetei na minha cabeça que eu nunca ia casar, porque os homens não prestavam, porque eu não prestava, e fiquei com aquilo ali, né? Até Deus, né, ter um particular comigo, né? A partir do momento que eu, então, decidi que eu serviria a Deus de verdade, desde nova, né? Tanto é que eu casei com 16 anos, daí que eu não queria casar, né? Casei com 16 anos. Mas assim, porque Deus teve um particular comigo. Ele disse assim, ó, a tua história é uma folha em branco, é você que decide. Se você me servir, ele me mostrou pessoas. Se você me servir, a tua vida vai ser assim. Tem as dificuldades, tem os problemas, mas eu vou estar contigo, eu vou te ajudar. Agora, se você não quiser me servir, um dia está na igreja, outro dia está no mundo, vai ser assim a tua vida, né? Não vai conquistar nada, não vai ter nada, não vai ter dom espiritual, não vai... Então eu decidi assim, não, eu vou fazer a diferença. Eu vou quebrar as maldições, não aceito nenhuma maldição, tanto é que meus filhos eu abençoo eles todos os dias, eu não aceito, nem para a minha vida, nem para eles. E foi essa o começo da minha caminhada. Até eu entender a minha história, o limite da minha história, para que eu nasci, o propósito de Deus, porque eu me questionava, né, para que Deus deixava uma criança sobreviver em meio a tudo aquilo ali, que Ele poderia ter me levado, né? E então eu questionava muito a Deus, então Ele me mostrou várias outras coisas, tipo, várias experiências com Ele. Então eu já desde jovem eu decidi que eu não ia ir para o mundo, que não tinha nada com Ele, que eu ia servir a Deus. Daí Deus preparou meu esposo, nós temos 2 filhos abençoados, eu cuido da Tiffany, que é a mais velha, desde quando ela tinha 7 anos. Ela me respeita como mãe, eu tenho ela como filha. E isso ninguém pode mudar, né? A mãe dela pode espernear o que ela quiser, mas ela é minha. E é isso aí, essa é a nossa caminhada com Deus, né? Caminhada com Deus. Vamos entrar num assunto mais polêmico, que vai doer um pouco, tanto nas igrejas quanto mas vamos falar a verdade. Hierarquias eclesiásticas dentro da igreja. Pastores, obreiros, presbíteros, diáconos, membros, evangelistas, missionários, bispos, e assim vai. Vamos seguir essa linha de raciocínio. O senhor tem um estudo mais avançado nessa área. Vamos botar a batata quente na... O que o senhor acha que está faltando hoje dentro das igrejas para essa hierarquia funcionar? Não apenas ter status. Ah, eu tenho uma carteirinha, eu faço. Ah, eu sou pastor, eu mando. Ah, eu sou isso, eu faço. Porque cada um tem a sua função dentro do corpo de Cristo. Só que dentro da igreja tem que ter ordem e decência. O que está faltando? Primeira coisa, sobre a hierarquia de igreja, é confundido muito, né? Então, aquilo que a gente estava falando nos bastidores ali, é confundido muito a hierarquia dentro da igreja como física. E é esquecido o lado espiritual da hierarquia. Então, qualquer pessoa que vai ser levantada a um cargo numa igreja,
conhece, orar, né? Ora pela pessoa, para Deus mostrar, para ver se a pessoa está apta, mas ela tem que ter um certo conhecimento também, né? Daquilo que ela vai exercer dentro daquela igreja. E ali fora, quando eu fui levantado ao obreiro, eu tive que ir na delegacia tirar uma carta de boa conduta. Meu nome não podia estar negativado no SPC, por exemplo, né? E eu não podia ter problema com a justiça. Então, se havia um temor, mas isso varia de cada, né, liderança. Então, vamos dizer assim, hoje, muitas igrejas, né, elas levam, o pastor está com um cargo pastoral, PR pastor. Mas ele esquece, muitos pastores esquecem, que os pastores que foram elaborados como pastor para nossos dias foram baseados em Jesus. Jesus disse que ele moraria pelas suas ovelhas. Então Jesus é o maior pastor da igreja. Então, o que acontece? Hoje é levado muito para o lado físico. Então, se tem uma quantidade de dinheiro, muitas igrejas levam certos cargos acima das pessoas que são espirituais. E Jesus era espiritual. Tanto é que Jesus disse que não tinha nem onde reclinar a cabeça, se fosse olhar, não veio buscar a riqueza. É óbvio que nós precisamos do dinheiro, sim. Mas os cargos eclesiásticos das igrejas deveriam ser pelo conhecimento e pela prática. Eu sou um empresário, eu tenho uma empresa, eu tenho funcionários. Os meus funcionários, antes de eu dizer para eles, você é um meio oficial, você é um pedreiro, você é um carpinteiro, faz tempo que ele já está exercendo essa função de trabalho. Então, dentro da igreja, para ser um auxiliar, ele já tem que estar fazendo o trabalho de auxiliar, que é organizando cadeira, som, um cuidado, zelando a casa de Deus. Então, ele vai para ser um auxiliar. Né? Ele precisa ter auxiliares que são pregadores também da palavra, porque uma coisa é dom, outra coisa é hierarquia. Né? Então, tem pastores que eles não têm muitos dons, mas eles sabem administrar uma igreja. Né? Tem auxiliares que às vezes são pregadores melhor entre aspas, né? Pregam assim com conhecimento mais do que alguns pastores. Mas isso não faz ele maior nem menor. São apenas dons. Dons é uma coisa, né? E hierarquia de igreja são outra. Aí a pessoa então se dedica um pouco mais, ela vai trabalhar, ela vai se dedicar com a igreja, vai ser levado a diáconos em algumas igrejas, né? Que nem na nossa igreja se leva a diácono. Então, na igreja, vamos dizer assim, na igreja que, vamos falar nome aqui, de ética, na igreja que a gente congrega, então, o auxiliar, função, seria, se é uma igreja grande, cuidar do banheiro, lá atender para que não haja bagunça, não haja aquela, né, às vezes, coisas desagradáveis lá, né, que não vem o caso de falar. Mas tem um estacionamento, estacionar os carros, ser um porteiro, trazer uma água ali para o irmão, né, buscar um equipamento, essa seria uma função de auxiliar. Mas nada o impede ele ter um dom e ele também poder uma hora pregar desde um culto. Né? Então vai da observação do líder. Né? Mas o diácono ele já tem uma função um pouquinho acima espiritual. Por quê? Porque ele vai ajudar a servir Santa Ceia, né? Ele vai ter que ser aquele camarada que vai sair nas casas, visitar, orar pelas pessoas. Então ele precisa ter, né? Quando eu aprendi a ser crente, para ser diácono precisava ter recebido o batismo no Espírito Santo. Né? Que é um revestimento ali espiritual. Né? Então, porque ele vai chegar numa casa, vai encontrar uma pessoa lá com um maligno, né? Ele vai ter que ter uma proteção maior de Deus para que ele possa, lá, ter essa autoridade. Né? Então, mas como eu disse, nada impede desse diácono conhecer um pregador. Ele dirigir uma igreja, desde que ele esteja conhecimento. Aí vamos classificar, então vai subir, nossa, então agora é um presbítero. Então, a função de um presbítero dentro de uma igreja, na realidade, ele é um pastor auxiliar. Na ausência do pastor, que é o presidente ali daquela congregação, daquela igreja, daquela sede, o presbítero, automaticamente, né, um dos presbíteros, claro que sempre vai ter um que é mais tempo de presbítero, tem mais experiência, ele vai assumir, então, o pastor vai escolher um que ele tem conhecimento, fica hoje, vai dirigir o culto, vai conduzir aqui. Então, os presbíteros era isso, orar pelos doentes, né? Ungir os doentes e entre várias outras, mas nada impede que ele possa ficar na porta também atendendo. Se ele é um membro da igreja, do corpo de Cristo, não é presbítero que ele tem que deixar que os outros fiquem lá no pior e ele também tem que ir lá limpar o banheiro se precisarem. Mas daí existem algumas igrejas a parte missionária, né? Que às vezes a pessoa acha, eu sou missionário, né? Aquela fulana é missionária, que ela vai numa igreja e tal.
Só que a função missionária, na realidade, era pegar os diáconos da igreja e sair visitar as pessoas. Né? Essa é a função do missionário. Entre, tipo, outras culturas, por exemplo, né? Então, o missionário é aquela pessoa que ela vai ser aquela pessoa amorosa, que vai trazer uma condução, que ela vai lá sentar no banquinho desagradável. Não que os outros não possam fazer, mas essa é a função do missionário, junto com os diáconos, né? Aí, vocês podem continuar falando. Aí, né, então, são a função do missionário. Aí tem a função do evangelista, né, que tem igreja que coloca o evangelista. Então, só que também é uma coisa que não é entendido qual é a função do evangelista. É porque está subindo de cargo na igreja. Mas o evangelista é aquela pessoa que era um pouco mais dura nas pregações. É aquele que confronta a igreja, né? Então ele vai pregar uma mensagem que João Batista pregou, né? Ele não que ele vai ofender os irmãos, mas dentro da palavra de Deus. Né? Ele vai pregar para que a igreja, porque uma igreja que não é confrontada é uma igreja fraca. Uma igreja que não tem poder. Né? O poder não é nosso, o poder é de Jesus. Mas quem é que traz o poder para a igreja? A palavra, quando é pregada com ousadia. Tem gente que sobe no altar e diz assim: eu não sou pregador, eu não sou cantor, mas está fazendo o que ali? Né? Não, se você foi chamado para pregar, você é um pregador da noite. Você não prega nada, eu não prego nada. Quem prega é o Espírito Santo, me usando. Então eu tenho que chegar ali e dizer: Senhor, ó, eu não sei, mas o Senhor me dá graça aqui, e o que tiver que falar, eu vou falar. Agora eu vou falar só para agradar o pastor Marcos, só para agradar o irmão. Não, eu vou pregar aquilo que vai agradar a Deus. Se os irmãos vão gostar de mim ou não, ó, dá o like e tudo certo, né? Então o evangelista é essa função. Mas o que o evangelista teria que fazer? Pegar um carro de som, montar na praça, convidar os diáconos, convidar os missionários, ou gente de comissão. Vamos fazer? A gente entende, obviamente, que tem gente que trabalha, tem gente que não pode, mas sempre temos 2 ou 3 que têm condições de ajudar. Né? Então o evangelista era isso. E não tem esse negócio de eu sou evangelista. Né? Eu sou membro da igreja, do corpo de Cristo. Então somos todos iguais na hora de fazer. Aí o pastor, o que o pastor vai fazer? É isso aí, evangelista. Vai lá. Tu é mais usado que eu, mas você é servo. Não é negócio que às vezes o pastor fica lá se invejando porque o irmão tem um dom a mais. Né? Os dons não é a gente que busca, que ganha. É Deus que dá. Então assim, se você tem um dom, se tem um obreiro que tem um dom melhor, assim, aparentemente, que mexe com a igreja, deixa aquele irmão ser usado, né? Então, e aí às vezes o pastor está ali tentando amenizar e os irmãos estão ali brigando porque agora eu sou evangelista, agora eu sou diácono, agora eu sou presbítero. E os irmãos sofrendo e o pastor sofrendo também para poder. Então assim, se entender a função de cada um dentro da igreja, fica fácil de fazer a obra de Deus. Lá fora estão observando nós, é uma grande nuvem de testemunhas só cuidando de nós. Então assim, o bispo é aquele que ele manda em tudo, ele não pede opinião para ninguém. Só que isso é errado, né? Nós não vivemos sozinhos, nós somos eclesiásticos. O que é eclesiástico? Nós temos um grupo de pessoas. O que é a assembleia? Todo mundo acha que a assembleia é a nossa igreja. A assembleia é um ajuntamento de pessoas para discutir o mesmo assunto. E nós, qual que é o nosso assunto? Ir morar no céu. Deixar o pecado, deixar dessa safadeza que muita gente faz e ir morar no céu. Mas para entrar no céu existe um caminho, né? Agora, nada impede de todos esses aí cuidar da porta. O pastor cuidar da porta também, se precisar, pastor. Mas dentro da igreja, o cargo que seria a posição de respeito, que todos deveriam respeitar de verdade, é o pastorado. Temos alguma pergunta? Temos. A missionária Andréia perguntou: como você vê um trabalho dentro da igreja? Para fazer, escolher uma liderança, pois vejo você e sua filha a unção. Presença você como liderança de coreografia, pregadora, cantora e pessoa precisa ter uma experiência, estar há quanto tempo na congregação para poder participar e como vocês colocam essas pessoas a trabalhar juntas? Essa vai para a senhora. Pois é, os fatos são. A gente tem que analisar muito bem as coisas, para as pessoas não se ofender, né? Que existem também, né? Como meu esposo falou. As pessoas vão vir hoje na igreja, primeira vez. A gente sabe que a vida lá fora não é fácil. Não é fácil se libertar de um vício, não é fácil se libertar, às vezes a família é toda complicada. Então a gente sabe que não é fácil. Mas, vamos dizer, vem uma criança, que pecado tem uma criança? Então ela automaticamente ela já pode fazer parte
Não tem o que, só que a gente tem que instruir, a gente tem que ensinar, porque até mesmo as crianças podem ser marotas, podem falar palavrão, então a gente usa os ensaios, essa metodologia, já para instruir, não é só um ensaio. A gente já instrui, eu sempre dou uma palavra, sempre oro no final, sempre digo, a gente faz para Jesus, um dia vamos estar louvando a Deus lá no céu, então lá no céu não tem tempo para ficar com inveja uma da outra, uma faz melhor, uma faz mais assim, outra faz mais... Não tem discussão nesse assunto assim, nós sempre falamos isso. Já uma jovem, ou né, uma mulher já mais madura, vamos dizer assim, para ela entrar no grupo, a gente vai fazer uma análise com ela, claro, né, se ela estaria apta para fazer. Porque eu já tive problema, assim, no começo, né, veio umas pessoas e eu dei instrução, porque eram meninas, né, vamos dizer assim, meninas jovens, né, não tinham namorado, não tinha, assim, uma coisa grave. Mas eu sempre instruindo, cuidado com a fofoca, cuidado com o diz que me diz que uma fala uma coisa e se interpreta de outro jeito, aí já espalha do jeito que entendeu. Então sempre disse para elas terem muito cuidado com isso, que ali era para nós servir a Jesus, não era uma questão assim que nós vamos ganhar milhões por se apresentar, que nós ia sair para fora do país, até para fora do planeta, se quisessem para dançar. Não, nós queremos fazer isso para Jesus, adorar a Deus. O nosso corpo, através dos gestos, não podem ser gestos sensuais, não pode ser gestos que façam alguma ensinação obscena, alguma coisa assim, tem que ser santo, tudo tem que ser santo, né? Mas então, essas jovens não deram muito ouvido, eu ia buscar, eu ia levar, porque eu só tinha oportunidade de fazer à noite devido ao meu trabalho, né? E algumas estudavam, então eu ia levar, eu ia buscar elas por causa do período, né, de noite, não ia deixar jovens na rua, e ia levar para casa, mas daí depois eu soube que depois do ensaio elas saíram para rua, né? Então daí eu questionei, né, eu disse assim, não pode, isso aí não tem como, porque assim, vão estar lá apresentando no grupo, eu tenho que preservar as outras também. Aí daqui a pouco alguém vai na igreja e diz assim, aquela menina estava lá se prostituindo, estava lá usando droga. Aí vai dizer assim, então essas outras também. Então eu tinha que preservar todo o grupo. Então eu pegava em particular a pessoa, conversava, vamos ter uma mudança, vamos caprichar, vamos fazer as coisas certinho. Não quiseram, não deram ouvido, resultado. Elas saíram bravas, né? As duas irmãs saíram bravas. E uma, né, o resultado foi que ela tinha já um namorado que frequentava a casa dela, engravidou, né? Então é uma consequência, mas foi instruída, foi instruída. Quem sabe Deus permitiu ela ir na coreografia para ser ensinada. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer assim, nunca ninguém me falou. Né? Foi instruído, foi falado. Podia estar lá, se Deus não quer. Também não tem problema, Deus não vai obrigar ninguém. Mas a gente faz sim uma seleção, quando tem assim uma certa idade, para a gente ver o comportamento daquela pessoa. Se dentro da igreja ela serve a Deus, às vezes lá fora usa umas roupas imorais, eu tenho que chegar e dizer, se você quer fazer parte, você tem que mudar um pouco aí, porque desse jeito não tem como servir a Deus, não tem como estar lá no grupo. Né? Então eu sempre fui muito aberta com elas a essa questão, porque não dá, né? Porque eu tinha que preservar as outras também. Porque não é assim que as pessoas falam, os crentes são assim, os crentes não sei o quê, porque eles medem a medida de alguns que vêm na igreja e não fazem certo. Aí todos os outros levam a culpa, né? Mas, graças a Deus, né, Deus me deu a minha filha, a Stephanie, né, criativa, que elas estão sob a minha liderança, e a Stephanie louva a Deus junto comigo, e às vezes a gente, né, tem que pegar ela, aconselhar. As pessoas vêm de cunha, vêm de falatório. Até outro dia teve uma conversa ali, eu falei para ela, olha minha filha, você tem que olhar para Jesus, porque olha o que você está fazendo e olha a pessoa que está falando, o que ela faz, o que ela está fazendo para Jesus, para o reino. Não está fazendo nada, então ela está se incomodando com o teu brilho, está se incomodando com aquilo que está fazendo. Então ela canta na banda, ela toca teclado, ela canta comigo, ela sai por aí, ela já pregou para os jovens, né? Numa campanha. Aí a gente vai olhar quem que está falando, a gente tem que sempre analisar isso, quem que está falando, né? Vai crescer, vai evoluir, vai melhorar? Não. Então não é de Deus. Então você ignora, balança a poeira e segue o teu caminho, não adianta você ficar lá remoendo.
vou tirar limpo, vou lá, vou tirar satisfação, porque falha na minha cara. Não vai mudar nada. Só vai ser mais uma coisa assim. Estava chamando ela de orgulhosa e... Como é que é? Metida, orgulhosa, porque ela anda bem arrumada, porque ela tá... Aí eu disse assim, vai ser só mais uma coisa, vou chamar de encrenqueira também. Eu disse assim, então deixa pra lá. Você é bonita, não vai ter aqueles lugar. Você se arruma bem, não vai ter aqueles lugar, porque a gente trabalha para isso, para você se vestir bem, para você se calçar bem. Ela está trabalhando. Então, quer me chamar de metida, por isso ninguém foi lá conversar com ela. Ela é um amor. Na verdade, a mentalidade dela é uma criança de 10 anos, né? Se você colocar um brinquedo ali, ela esquece que ela é uma adolescente e vai brincar. Ela não tem essa coisa assim, essa mentalidade, eu vou, sabe? Ela é muito criança, assim, nessa parte. E ela não é orgulhosa nem metida, né? Mas as pessoas vão achar, enquanto que não conhecerem de verdade ela, né? E assim como podem pensar de mim. Mas eu já fui muito assim de pensar o que os outros vão pensar de mim, o que os outros vão falar de mim. E isso me fechou numa cadeia. Então, a partir do momento que eu vi assim, que isso me prendia no meu ministério, naquilo que eu tenho que fazer para Jesus, eu disse assim, para que eu estou pensando nisso? Eu tenho que pensar o que Jesus pensa de mim. Tudo que Ele fez para mim, nada do que eu fizer na terra vai pagar o que Ele fez por mim. Isso eu sei. Mas se eu puder adorar Ele com a minha voz, com o meu corpo, durante o dia eu estou fazendo serviço, estou estudando uma pregação, estou fazendo um estudo para pregar melhor para mim, conseguir me comunicar melhor. Às vezes um aconselhamento em particular com alguma mulher, às vezes é melhor que uma pregação, não que é melhor, mas é que às vezes eu vou fazer uma pessoa entender algo da parte de Deus, né? Um abraço, às vezes, né? Então, eu tenho que pensar o que Jesus está pensando de mim, o que Jesus pensa de mim, o que Ele fala de mim. Já que testemunho de mim, eu estava ouvindo algo, né? Falei para minha filha, que quando Jesus se batizou no Rio Jordão, né, uma voz ecoou do céu e disse assim, este é meu filho a quem eu tenho prazer. Então, eu penso Deus falando de nós, eu não tenho prazer em você. Você fica olhando para os outros, fica olhando para o lado, fica olhando o que está falando mal, fica... Não, eu quero que vocês olhem para mim, que Deus olhe para mim. Não, eu tenho prazer nela. Tudo que ela faz, pode ser pouquinho, pode ser, mas é com amor, é com carinho, né, com dedicação. E a gente tenta, né, pregar a palavra em casa, fazer valer, né? A gente diz, não adianta a gente estar bonitinho lá, cheirosinho lá, em casa a gente não cuidar da nossa casa, cuidar um do outro, né, ter carinho, ter cuidado, sabe, para adolescente, né, às vezes fica só no quarto, às vezes só no celular, então a gente fala com ela, cobre ela, mas a gente se dá muito bem assim, e graças a Deus ela está se mantendo no caminho do Senhor e estudando, e para nós já um motivo de dar glória a Deus, né? Nossa família é uma bênção. Vou te fazer uma pergunta mais pessoal agora. A sua filha tem alguma unção na igreja? É uma diácona, uma presbítera, uma anciã? Não, a Stephanie é só Uma membro. uma membro. Só que aí entra o que o senhor falou antes. Que tem pessoas que não têm cargo missionário, não têm cargo eclesiástico, não é evangelista, não é pastor, mas trabalha mais na obra do que aquele que tem alguma coisa. Agora a situação eu vou afunilar um pouco mais. Vamos falar a verdade, estamos debatendo com a verdade. Tem pastores, evangelistas, membros da igreja, frios, que não estão dando valor àquilo que eles têm nas mãos? Frio não, gelado. Frio já é pouco. Então no iceberg, né? Porque nada contra. Eu também tenho lá em casa, tem 2 coleções de teologia. A gente tem Bíblia de Mormon, Bíblia de tudo que você imaginar. Do católico, do que. Para debater, né? Para debater, vamos debater na Bíblia, né? Porém, eu não sei muita coisa. E quem sabe é só Deus. É o Espírito Santo. Mas tem muita gente que acha que sabe muito, né? E a Bíblia diz que a sabedoria do homem para Deus é loucura. E a loucura do homem para Deus é sabedoria. Então, o homem que se posicionar humilde, ele vai ter unção, ele vai ter graça. A gente vê no escudo, muito escudo. Um dia, eu sou de... preguei no congresso e falei com os irmãos, o que nós estamos fazendo para Deus de verdade? Né? Nós, como pregadores, como cantores, como líderes, a culpa é nossa da igreja da filha, porque a unção sai do altar.
Os obreiros que estão no altar, que são os líderes da igreja, eles têm que orar. Só tem graça de Deus quem ora. Né? Quem é humilde, quem diz, Senhor, tu me conheces, sabe que eu sou falho, que eu não tenho humildade, mas tem gente que já esqueceu da humildade. Então, quando a pessoa se posiciona, hoje eu vou usar Deus. Hoje é eu que vou falar com Deus, não é Deus que vai falar comigo. Aí que é o problema. Porque tem muita gente que está muito cheia de Deus na cabeça dele. Né? Mas nos comportamentos dentro da igreja, está longe de conhecer Deus. E a gente vê pastores, evangelistas, diáconos, muitas igrejas. Então as igrejas assim, ó, o povo está um pouco rebelde, tá? É uma verdade. Mas o povo também abriu os olhos um pouco as igrejas. Porque daí as igrejas que são sérias, que a gente vai no lugar aí, que vocês, tem pessoas sérias tentando fazer um trabalho para tirar a pessoa do mundo, das drogas, da perdição, aí descredibiliza. Porque daí muitos pastores, irmãos, estão em cima dos cultos das igrejas, mas em casa batem na esposa. Né? Ali fora estão, às vezes, pregando aqui com a amante para lá. Ah, eu posso provar alguma coisa? Eu não vou falar nome de pessoas, né? Mas a gente sabe. Não veio o caso. Mas a gente sabe, né? Então, assim, isso por evangelho, aí você é uma dificuldade para você ganhar uma pessoa para Jesus, aí a pessoa chega aqui, enxerga aquele obreiro que ele viu às vezes lá no bar. Ele vai dizendo assim, o que eu vou fazer nessa igreja? Então, assim, não. Precisava ter a igreja no tempo dos apóstolos. A igreja no tempo dos apóstolos, a Bíblia diz que eles repartiam o pão. Né? Eles pegavam o pão, o que tinha para comer, o que tinha para se vestir, e se dividiam entre si. Porque a verdadeira religião, todo mundo pensa que é a Assembleia de Deus, que é Deus é amor, que é a igreja brasileira. A verdadeira religião, Jesus disse que era para cuidar dos órfãos, das viúvas e dos mais necessitados. Então as igrejas estão pensando nos templos monstruosos, que não sou contra, mas muitas pessoas passando necessidade da cesta básica dentro da igreja. Né? Então se faz campanhas e campanhas para adquirir dinheiro, para fazer isso, fazer aquilo, nada contra, eu sei que tem que melhorar, beleza? Mas, e o ser humano? E a pessoa que estão dentro da igreja? Como que eu penso assim, quando nós estávamos na igreja, o que a gente se preocupava? A gente se preocupava assim, poxa vida, eu como pastor, eu tenho que estar bem vestido, eu tenho que ter uma roupa boa, eu tenho que, quando alguém precisar de mim, eu tenho que estar pronto, porque senão que motivação ele vai ter de vir numa igreja com o pastor dele está quebrado. Então não tem nenhum problema o pastor ter um carro bom, ter uma casa boa, ter dinheiro. Eu acho que o pastor deveria ter um helicóptero para vir para a igreja, né? De verdade, né? Tem muitos pastores que mereciam ter uma carroça. Porque o que eles fazem? Eles só querem colocar jugo em cima dos outros, mas eles não olham aquilo que o irmão falou antes. Tiram um cisquinho do olho, mas o camelo eles engolem. Né? Então, assim, falta hoje, resumindo assim, ó, eu costumo dizer assim que eu aprendi assim, o guarda-chuva do amor. Né? Tem um guarda-chuva que nos protege, que é o amor, que é Deus. Né? Mas falta nós ter comunhão com Deus. E muitos pastores acham assim, que eles sabem, ele leu 600 vezes a Bíblia, ele tem não sei quantos cursos de teologia, ele acha que ele já está assim, tete a tete com Deus. Que é ele Deus. A igreja, ninguém sabe nada, só ele sabe. Sendo que a Bíblia é clara que todo aquele que não for humilde, ele não tem parte no reino do céu. Temos alguma pergunta? Temos duas perguntas. A diaconisa Maria Ribeiro perguntou: eu já fui humilhada na igreja, o que devo fazer? Primeira pergunta. E a segunda, só um minuto, da diaconisa Sheila, tem uma pergunta. Pastora Eli, missionária Ana, como faço para ter uma liderança como vocês? Vocês são bênção do Senhor, pois já passei por muitas decepções. Mas peço para Deus nos abençoar com uma liderança que nos ajude. E tem outra, pastor, sobre João 8:32, o irmão Juliano perguntou, que diz sobre conhecer a verdade vos libertará. Como saber de verdade? São 3 perguntas. 3 perguntas. Então nós vamos começar na parte de humilhação. Vamos jogar um pouco essa hora no fogo. Humilhação. Eu estou sendo humilhado, estou sendo açoitado, como diz a pergunta ali. O que fazer?
o sangue ferve. Não vem que não tem, que nós somos seres humanos, que dá vontade às vezes de dar umas respostas que... Geralmente o primeiro espírito que veio do Pedro, né? É a espada. Não, mas a primeira reação da gente, ser humano, né, realmente ficar brava, não vou mais, não piso mais na igreja, aquela pessoa ali me odeia e tal. E eu aprendi como pastor que é algo que a gente tem que voltar um espacinho para trás e refletir, porque se a gente está ali e deixa a carne dominar, realmente a gente vai falar coisas que a gente não queria, depois se arrepende, é uma alma preciosa para Jesus e tal, mas refletir como esse pastor ensinou. Ele diz assim que se uma pessoa que faz uma calúnia, uma humilhação, é um sinal de Deus que ela precisa da tua oração, especificamente da tua. Mas é difícil, aí fica difícil, aí fica mais difícil, né? Assim como Jesus disse, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Eu gosto de andar bem cheirosa, bem bonita, bem... Aí o meu próximo. Só que esse meu próximo, né? Quando Jesus fala lá da parábola lá do bom samaritano, o mais próximo, o dever seria do levita, seria do sacerdote ajudar o rapaz, né? Seria o mais óbvio. Fácil eu amar meu marido, ele paga as contas lá em casa, ele me dá comida, me dá as coisas. É fácil, né? Gostar de vocês que recebem bem nós. Mas e aquela pessoa que humilhou a gente, que chama a gente de crente falso, sei lá, quantos outros xingamentos, né? A pessoa que afronta nós. Eu trabalhei no mercado e a gente às vezes acabava ali, num momento ali, passava o produto, não lia o leitor. Passava de novo e lia 2, 3 vezes. As pessoas xingavam a gente e diziam assim que a gente estava passando porque a gente queria levar para casa o produto, que estava logrando eles. Não, R$1, R$2, a pessoa estava assim, nossa, mas ia ficar rico com aquilo ali, aquele dinheirão que a gente estava roubando deles, né? Não entendiam que era só ir lá e cancelar. Aí é fácil amar uma pessoa dessa, vontade de pegar pelo pescoço, assim. Eu estava fazendo o pacote de uma senhora um dia, né? O Pedro estava mais pertinho de mim que Jesus, né? Eu estava fazendo o pacote dela, ela toda metida, entojada, andou o mercado inteiro e não achou as coisas. Tudo tinha que estar atrás dela ajudando, né? Nunca reclamei disso, né? Mas ela em especial, assim, ela despertou o Pedro em mim. Aí então, na hora de passar lá um bendito numa barra de chocolate, ela colocou um monte de coisa pesada em cima e quebrou. E ela pegou assim na mão quebrada e disse assim pra mim, troca pra mim. Daí eu disse assim, certo, eu vou engolir isso aqui inteiro. Não, eu vou buscar. Então, tipo, eu pensei, não devia ter falado, mas eu pensei e acabei falando, né? Então, é uma coisa que é difícil, só que a gente tem que olhar pra gente, né? A gente lá, como era funcionária, podia ir lá reclamar com alguém que estava sendo ruim, a gente acaba se sujeitando. A gente, não, me desculpe, me perdoe. Aí a gente é um amorzinho. Ai, não. Ai, tipo, a gente é assim, né? Mas às vezes com as pessoas, né, aquilo que me diz, é mais difícil da gente, né? A pessoa humilhou a gente, a pessoa falou mal da gente ir lá e abraçar, de Jesus te ama, eu também te amo, me perdoe se eu fiz alguma coisa, mesmo a gente não tendo feito nada, né? Mas às vezes aquela pessoa, ela tá tão aprisionada, né, por demônios, por espírito, por coisas ali que somam ela, que ela não consegue ver mais nada na frente. Então ela acha uma pessoa ali que, tipo, tem uma luz, que dizer, né, e daí ela começa a incomodar. Se você ir lá e abraçar ela e tirar tudo aquilo, aquele peso que tem nas costas dela, quem sabe ela não faça mais isso. Mas eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Vou fazer 2 colocações aqui. Primeiro, que eu aprendi, que todo a causa de dor só faz a gente crescer. Então, se está sendo humilhado em algum lugar, é propósito de Deus. Porque se estivesse humilhado lá no mundo, não estaria. Às vezes é humilhado pela polícia quando você está sem documento. Aí dentro da igreja, Deus quer às vezes educar a gente, né? E a gente não aceita. Então, eu aprendi de uma missionária uma vez, a única coisa boa que eu aprendi com a missionária, infelizmente, é corrupta. Eu sou de falar mesmo. E é corrupta, né? Mas eu aprendi uma coisa com ela, que eu guardei para minha vida. Tinha um sábio muito inteligente, né? Bom de luta, e ele era um mestre.
lado dele, você e o mestre. E o mestre estava lá meditando, né? E ficou lá e ele chegou aí hoje. Ele chegou lá e xingou, disse todos os palavrões que o mundo aí diz, ofendeu em tudo que é jeito, o mestre continuou meditando. Quando ele cansou de falar, ele falou assim para o mestre: mestre, se você me falar porque é que você não brigou comigo, você sabe que você pode me vencer, você é meu mestre. Mas se você me falar o porquê que você não quis brigar comigo, eu paro de desejar você. Começa assim, não, muito simples. É que quando você chegou aqui, eu já logo senti que você estava carregado. E você queria desabafar comigo. Então só desabafou o que você é. Então eu não aceitei em mim o que você disse porque eu não sou. Entendeu? Então às vezes a gente está sendo humilhado dentro de uma igreja, você tem que saber quem você é. Se você não é aquilo que as pessoas estão fazendo, estão te pisando, é sinal que Deus quer te exaltar. Exaltar. Agora vamos para a segunda pergunta. Liderança. Vamos tocar um pouquinho mais junto. Se por acaso ocorresse algo, liderar uma igreja, como é que seria na visão pastoral do casal? Qualquer um pode responder. Joguei a batata aqui na mesa. Aquele que quiser pegar e começar a descascar para ficar à vontade. Voltando para as histórias das igrejas. Então, existe igreja e igreja, né? Por exemplo, quando comecei a ir mesmo na igreja, assim, assiduamente, eu fui muito bem recebido na igreja Nova Vida, com um abraço de uma missionária e de um missionário, na porta da igreja. Eles abraçaram nós. E nós estávamos num momento bem difícil na época, né? Mas, enfim, então, assim, varia muito dos pastores para pastores, de igreja para igreja. Então, tem umas igrejas que o pastor nem cumprimenta os irmãos. Né? A esposa dele, né, às vezes também nem cumprimenta. Claro que algumas igrejas são grandes, então não dá para cumprimentar todas. Mas tem aquelas igrejas que elas gostam de ir lá e atender. Né? Tem uma igreja que a gente chega lá, ele saiu, vai sair, o pastor fica lá na porta para dar aquele cumprimento final, aquele abraço. Né? E não é só nas pessoas que vão pregar, menos. Né? Então, assim, liderança de uma igreja, primeira coisa é aquilo que a gente estava comentando antes. Primeira coisa, a pessoa tem que olhar para ela se ela lidera bem a casa dela. Né? Como é que ela é na casa dela, se ela lidera bem? Que nem minha esposa falou. A gente não está dizendo aqui que nós somos anjos, assim, de asinha, vamos voar já para o céu, não. Mas a gente aprendeu com o Evangelho que eu tenho que ser imitador de Cristo. Né? Então, assim, eu tenho duas filhas, uma filha casada e a outra é essa menina, e o piazinho pequeno. As minhas duas filhas, todas as vezes que eu corrigi, que eu cobrei, que eu falei algumas coisas para elas nunca retribuíram ou me desobedeceram. Assim, se fizeram alguma coisa, sem ouvir, amém. Mas me discutir comigo, nunca. Né? Eu e minha esposa, eu era, agora, né, a gente vai melhorando no decorrer da vida, mas eu sempre fui meio duro por ter trabalho, empresa e lidar com muita gente, então eu sempre fui um pouco duro. A minha esposa, ela está aqui, ela nunca discutiu comigo, nunca disse: você é feio. Pode ter ficado bravo, que ela falou, é normal. Né? Quem que não vai ficar bravo se nós somos carne e osso, né? Então, que nem o irmão falou, se vamos fingir que estamos felizes sendo pisados. Não é verdade, mas nós temos que entender os propósitos também de Deus. Questão de dirigir uma igreja, às vezes a pessoa diz: nossa, vocês são uma bênção. O pastor lá que eu estou não é. Mas às vezes não é uma questão, às vezes é uma questão de você aprender com aquele pastor, com aquela pastora, a você crescer no teu ministério. Porque o dia que chegar a tua vez, aquilo que de repente aquele pastor, aquela pastora faz que você não gosta, você não faça para os outros. É né? verdade. E aquilo que ele fez de bom, você aplique na tua vida. E melhore, faça melhor. Então a questão de liderança é isso, irmão. Então, se nós for olhar carnal só, eu preguei aqui sobre os frutos do Espírito da carne, né, pastor? Então, assim, se eu sou carnal, eu só vou olhar defeito, eu só vou achar problema. Mas se eu for espiritual, é um louvor a Deus, que minha esposa falou, é um louvor a Deus se levantar e respirar. Já é um louvor a Deus, tá bem? João 8,32, vamos voltar um pouco no 31, que foi a pergunta que foi passada para nós antes. Ele diz assim: dizia, pois, Jesus aos seus judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra verdadeiramente, sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vou jogar a batata aqui para você. A verdade hoje nas igrejas está sendo pregada pelo Evangelho, pela emoção, pela carne ou pelo Espírito. E por quê? Uma boa parte que a gente vê
eles estão assim, assistem os vídeos lá dos Gideões, no Bom Samaritano, no YouTube, as igrejas cheias, e querem ir lá e refazer essa pregação. E querem que esteja o mesmo ambiente, mas assim como Paulo pregou a várias igrejas, né, várias cartas, claro que a gente aplica aqui, e uma pregação eu posso pregar aqui uma pregação, e posso pregar na minha, lá em outra, a mesma pregação, mas certamente o Espírito Santo vai conduzir algo particular para cada pessoa que precisa, aquilo que precisa, na verdade, né? Só que tem muita gente querendo um imitar o outro, muita coisa assim, não estão mais levando, vamos dizer assim, para o lado espiritual. Outra coisa que não está sendo mais pregada tanto, nós pregamos, né? O que a gente fala sobre Jesus, ele é a única porta para o céu, não tem outra. Não adianta querer achar alienígena, achar não sei o quê, achar João, Maria, José, não tem, eles já morreram e queremos crer que eles foram salvos, né? Mas eles não ressuscitaram, porque o único que ressuscitou foi Jesus, é o único que ele nos dá, né, a chave para nós entrar no céu. Então, se não for por ele, nós aceitar ele de verdade e seguir a ele, né, como diz, toma a tua cruz e siga-me, não tem como. Tem que querer seguir Jesus sem levar fardo nenhum. Não tem como seguir Jesus, não levar uma chicotada igual levou. Então, já pega a parte ali da humilhação. Se nós não passar algumas coisas, claro que nós passamos muito menos, mas muito menos do que ele passou, né? Mas nós vamos seguir ele, é mais ou menos o caminho que ele, e a humilhação é laço para chegar no céu. Oba-oba é para ir para o inferno, porque é só um escorregadorzinho, fazer tudo errado e vai para lá. Então, a verdade vai libertar, só que qual que é a verdade? A verdade nos confronta. Mesma coisa que eu falar para o meu esposo os defeitos dele, querer apontar, querer falar. Só que se eu pegar um espelho, chegar bem pertinho, eu vou começar a ver os meus. E a palavra faz isso com a gente. Quando eu só olho para os outros, quando eu só pego e falo para os outros, é muito fácil, muito bom descer, atribuir os outros, falar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas quando eu pego a palavra e leio lá, que quem mente é filho do diabo. Não posso mentir, é comigo. Eu não posso fazer isso. A palavra vai me ensinando, eu não preciso o pastor me dizer. Não precisa o meu marido me dizer, não precisa o senhor me dizer. A palavra vai me... Tem que arrancar, tem que tirar. Entende? Verdade vos libertará. Assim que eu entender que eu não praticar mais aquilo ali, eu vou ser livre. Entendeu? Eu concluí o finalzinho da pergunta da irmã, acho que foi minha irmã, né? Que ela falou assim, como que eu vou saber se é verdade que eu estou com Jesus, né? Então, claro, se a pessoa lê Gálatas 5:22 e ela vê os frutos que ela está produzindo, ela já vai saber se ela está com Jesus ou não. A certeza é essa. Porque conhecereis a verdade me libertará, conheça a palavra. Então a palavra de Deus, eu quando fui para a igreja, eu achei que não tinha pecado. Né? Eu achava, nossa, não mato, não uso droga, então está tudo certo. Só que quando a gente vai ler a Bíblia, tinha mais de 60 pecados. Né? É o que minha esposa falou. Então assim, como que eu sei que eu estou de verdade com Cristo e Ele me libertou? Quando eu amo meu irmão, né? Quando eu amo aquele que me percebe, quando eu oro por quem me percebe, quando eu amo mais a Deus do que as coisas, quando eu amo a Deus com todas as minhas forças e todo o meu entendimento. Então vamos dizer assim, irmão evangelista, né? Então irmão evangelista. O dever do irmão adorar a Deus é mais do que o mesmo que vem sendo. Porque você conhece mais a Deus. Deus vai cobrar mais de nós, somos os filhos, da frente, do que do irmão que está começando. Então, o irmão, eu sou pastor, então eu conheço um pouco mais, vamos dizer assim, né? Eu tenho um certo conhecimento. Então, quando eu adoro pouco a Deus, né, pastor Lucas? Quando a pastora adorar pouco a Deus, adorar, não é só ir ali e começar a gritar e saltar. Como é que eu adoro a Deus? Quando eu valorizo uma luz que chega até ali, que várias pessoas trabalharam para ter uma luz aqui, várias pessoas trabalharam para fabricar essa bateria. Né? Quando eu glorifico a Deus por ter essa bateria, por ter aqueles celulares ali, por ter a água ali para nós beber, eu estou glorificando a Deus. Então eu tenho que adorar a Deus mais do que aquele que não entende. Não, tem gente que bebe água e nem sabe onde vem.
pessoas trabalhou para trazer uma água e ainda deixa a torneira aberta. Né? Tem gente que tem a casa que o Papai Noel, assim, parece um dia de Natal, está cheio de luz para tudo que é ligado, porque não paga a luz, né? Quem paga às vezes é os pais ou outros. Então, assim, a luz é um louvor a Deus. Né? Nós estamos aqui é um louvor a Deus. Então, assim, nós que entendemos mais das coisas, nós temos que adorar a Deus melhor. Então, para a irmã entender se ela está com Cristo, ela vai ler Gálatas 5:22, que aí vai mostrar os frutos do Espírito e os frutos da carne. Então, pelos frutos da carne, ela vai entender que ela está precisando melhorar com Deus, ou então ela vai entender, não, eu estou realmente com Jesus, conhecia a verdade. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não será condenado. Então, se tudo contra as outras coisas tem lei, então quer dizer que você está na carne. Exatamente. Aí se tu volta um pouquinho, você vai ver ali os frutos da carne. Ora, as obras da carne são manifestadas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções e por aí vai. Já dá para saber com quem que nós estamos, com o lado que nós estamos alimentando quem? A nossa carne ou o nosso espírito? Quando nós alimentamos a carne, fazemos a vontade do Satanás. Quando nós alimentamos o espírito, fazemos a vontade de Deus. E agora se conclui a pergunta que você fez ali, que estão pregando na carne, no espírito, né? Estão pregando a palavra de verdade. Aí a gente vai olhar isso, às vezes no altar, quer pregar bonito. Mas a família está toda bagunçada. No dia a dia. No dia a dia, no serviço, lá o testemunho na empresa, nem sabe que a pessoa é crente. A pessoa briga, a pessoa faz confusão, qualquer coisa chama na justiça, qualquer coisa já está lá querendo riscar o carro do outro, já está fazendo confusão. Né? A gente conhece muito isso. Aí você vai olhar as igrejas que estão com poucas pessoas. Geralmente é a igreja que está pregando a verdade, que está pregando a palavra e que está pregando, direcionada pelo Espírito Santo. As igrejas que estão cheias, o que o pregador está pregando? Chave de carro, chave de casa, Deus vai te abençoar, pode ficar assim, continua assim, que ó, você está mesmo, a pessoa continua no pecado, continua. A igreja inclusiva, né? Que inclui todo mundo. E não tem problema, não tem doutrina, às vezes, né? As pessoas, vamos dizer assim, a gente vê muito no YouTube, né? Eu até quero crer que nem seja umas igreja mesmo, né? Mas às vezes a irmã vem no altar, umas roupas bem decente cantar. Então é complicado, né? Só que o que a gente vai ver? Não estão pregando a palavra, estão pregando o valor. Essa questão de pregar. Então, era para se falar de hierarquia, mas o Espírito Santo me colocou algo mais um pouco ao outro lado. Pregação de verdade. Morreu, aquela pregação com fogo do Espírito Santo, onde você não é o martelo, mas você é o instrumento que Deus te usa, tanto para homem quanto para mulher. Tanto no congresso de homens, quanto o homem é a cabeça da casa, queira ou não queira. Ele pode ser aquele que é o que mais vai demorar para se converter, mas quando se converter, ele diz que sim, sim, e deu, acabou. A mulher já é aquele, algo assim, do meu ponto de vista, que ela já se converte mais rápido, ela já consegue entender mais rápido as coisas espirituais. Então, para ela é mais fácil. Só que há alguns lugares que é o contrário. Que o homem tem que buscar pela mulher e a mulher não quer nem saber de Deus. Então, essa palavra que precisa entrar hoje para os casais, vamos botar casais, os jovens, para os casais, para aqueles que estão começando agora. A palavra verdadeira de Cristo, ela vai ser lida do começo ao fim? E por quê? Pergunta para vocês. Olha, eu entendo assim. Existe bastante pregadores também que são sérios, né? A gente não pode contextualizar todos, né? Óbvio, a gente está falando de alguns, né? Mas assim, você nota assim, quase que visivelmente algumas pessoas assim. Eu vejo assim, a gente viu muita gente assim, começa a querer inventar voz. Vem pregar, ele está falando normal aqui, ele vai pregar e fala assim, e Jesus Cristo descia da Galileia, entendeu? Ou então a roupa. Chega com o sapato brilhando assim, que parece marfim, o terno que pagou 5 mil reais, ele está com a luz cortada em casa, o terno de 5 mil reais pregando e bufando. Né? Então tu já vai ver que ele não é crente. Né? É crente safado, né? Não é crente de verdade. Então assim, o crente de verdade, eu aprendi com Jesus, eu fiz uma teologia com o Espírito Santo. Não que eu sou melhor, meu Deus, eu preciso aprender muito, não aprendi quase nada. Mas eu aprendi assim, em
sonho, dormindo assim com o Espírito Santo, ele mostrava assim, ó. E um pastor volte nele e falava nos cultos, ele dizia assim, quem sobe humilde no altar, quando ele descer, ele desce exaltado, porque o Espírito Santo usa. Quem sobe se exaltando, desce de cabeça baixa, porque tem gente que nem lata vazia, parece que é um porão. Faz um barulhão, mas ninguém sente nada. Né? Como tem, como o irmão falou, como tem o homem que se converte, tem as mulheres que se convertem também, amém? Só que o problema está assim, muitas vezes. A mulher vem buscar primeiro pelo marido. Aí, ela luta, ela faz jejum, ela chora, ela pede oração com o pastor e vamos. Aí o irmão vai para a igreja. Larga da cachaça, larga do assalto, do roubo, sai da cadeia e vem reto para a igreja. Só que daí o irmão começa a aprender. Ele começa a aprender a palavra. E ele se liberta. Daí em casa ele vê ela querendo cantar hino com a roupa parecendo um bumbum. Em casa, né? Imagina fora. Né? Daí a irmã fofoqueando com a vizinha. Né? Aí o marido diz assim, minha esposa, lá na igreja o pastor falou diferente. Ah, não sei o que. Já começa as confusões e as brigas, daqui a pouco a irmã faz de tudo para o marido parar de ir na igreja. Ou senão ela para de ir. Entende por quê? Porque existe uma emoção. Jesus disse lá na palavra do semeador, né? Ele disse assim que a semente, uma cai entre os espinhos, outra cai na rocha, outra cai assim na beira do caminho. Então tem gente que vem para a igreja e aqui ela sapateia, que nem às vezes eu prego, sapateia, rodopia, canta lá na chave. Beleza, sai daqui, acabou. É um safado, sai de fora, só para envergonhar. Aí quem vê o camarada aqui dentro da igreja, nós estava pegando fogo, não sei que fogo, né? Mas estava no fogo. Né? Aí beleza. Aí tem gente que é assim, recebe na hora, até chora. Porque na presença de Deus eu aprendi que até a tristeza salta de alegria. Então chega na presença, ó, o camarada, tinha um missionário na nossa igreja que ele fumava. Ele chegava no altar, ele pegava o violão e ó, porque Deus não tem compromisso com o profeta de meia tigela, ele tem compromisso com a palavra. É a palavra que Deus honra, não é o profeta. Tem profeta de Deus que vai para o inferno, tem pastor que vai para o inferno. A Bíblia diz, Jesus disse, naquele dia vão dizer assim coisas. Né? Ou seja, então assim, aí as pessoas vêm na igreja, naquela emoção, beleza, recebe na hora. Aí tem outros que ela até diz, não, agora eu vou decidir minha vida. Chega de trair o marido, chega de trair a esposa, chega de cachaça, chega de droga, chega disso, chega daquele outro. Mas daqui a pouco, chega em casa, vão cortar a água do camarada, o camarada já fica bravo, já briga com a esposa, então quer saber, vou lá no bar. Que aqui você pegou a semente entre os espinhos, né? E você foi. Porque o primeiro já foi aquela que caiu na beira da estrada, passa no peito e toma. Saiu de fora, o inimigo já dentro da igreja, estava cuspindo Deus. Saiu de fora, já de braço dado Satanás. Né? Porque muita gente faz isso, né? Aí tem o outro que então foi semeado ali, caiu entre as pedras, um pouquinho de terra, ela cresce e vai até um ponto e morre. Pode ver, tem gente que vem e parece, nossa, é melhor que ele, é melhor que eu. Daqui a pouco, lá embaixo. Mas tem o da boa semente. Nem aquele que minha irmã falou ali, lícito ser humilhado na igreja, melhor ser humilhado na igreja que lá no mundo. Seja humilhado na igreja, Jesus vai chorar, vai, Jesus, eu estou sendo humilhado agora aqui, eu quero um ministério, eu quero um pastor, meu pastor tem que ser bênção, minha pastor não. Esse torcendo que os pastores sejam ruins, para daí poder falar. É verdade. Amém. Diaconisa Ana. Agora, a questão ali que eu estava falando da mulher ir para a igreja, que é mais sensível. Isso. É porque aconteceu com nós. A mulher foi para a igreja, acho que um ano ela ficou fazendo campanha para o marido ir para a igreja, e ele tinha na estante da casa dele assim, só aquelas bebidas caríssimas lá, e ele bebia tipo. E ela fez as campanhas e foi, a filha dela junto e tal. E daí um dia ela convidou, e ele não aceitava, né? Pastor nenhum naquela campanha. Um dia ela convidou nós para ir lá, e ele falou a verdade nua e crua, você tem que largar a mão de bebida, você vai para o inferno, assim e tal, e a verdade nua e crua. E ele, olha, nunca nenhum pastor falou assim para mim, olha que eu vou. Diz que no outro dia ele foi lá, arrancou tudo aquilo lá e jogou no lixo. Jogou no lixo. Olha a coragem do homem. Caro aquilo, né? O valor podia ler, podia dizer algum negócio, né? Ele jogou no lixo e tal, e começou na igreja, e é o que meu marido fala, né? Ele começou a ver o pastor falar, não seja fofoqueiro, não fique falando. Daí ela era, daí ela começou a dar as contendas.
Porque daí ele cobrava, ó, o pastor ele falou assim, ó, o pastor ele falou assim, ó. Daí começaram a brigar até que ela perturbou tanto para ele não ir mais na igreja. Tipo assim, né? Então, para ver. A outra coisa das mulheres serem sensíveis, elas são sensíveis, geralmente elas são comovidas com um filho, alguma coisa, né? Pai, mãe, uma doença, alguma coisa, elas sempre são comovidas a vir para a igreja. Porém, as mulheres são como o diamante. Diamante, ela é a pedra mais forte que tem. Pode pegar qualquer uma marreta, uma furadeira, ela não destrói o diamante. Nada destrói o diamante. Agora, se pegar outro diamante, que é outra mulher, ela consegue arranhar. Por isso que para levar, vamos dizer assim, de um lugar para outro, uma relojaria, por exemplo, vai levar essas pedras preciosas, você tem que colocar sementes de mamão, né? Entre elas, que seriam o Espírito Santo, para elas não se arranharem. As mulheres que não têm semente de mamão, não têm Espírito Santo em volta delas, elas acabam arranhando uma outra. Elas são fortes nesse ponto, nada destrói elas. Mas, porém, o risco pode perder o valor, pode perder o brilho. Então, é só as mulheres que podem ver. Se o homem falar qualquer coisa, mas se a irmã veio igual eu e eu chamar, falar alguma coisa da irmã, ela já vai ficar magoada, triste. E é assim, pode ver. Todo lugar que a gente vai, sempre se tem alguma contendinha, alguma coisa, é as mulheres que estão envolvidas. É as mulheres. E elas que têm o poder, se elas descobrissem o poder que Deus deu para elas, desde o início, a sabedoria que Deus deu, que as mulheres, quando elas se unem em prol da obra de Deus, do reino de Deus, elas avançam muito mais do que 100 homens. Elas ganham muito mais. É, Jesus. Você pensa, ó, Deus mostrou várias vezes na Bíblia batalhas e guerras, Davi guerreando, Saul guerreando, outro gente guerreando. Aí Jael, com um machado, um negócio bem firme na cabeça do general lá, matou, né? Matou Cícero. Precisou de muito esforço, precisou de uma mulher. Uma mulher com sabedoria, uma mulher direcionada por Deus dentro da cabana. Ela nem precisou sair. Aí a gente vê, se as mulheres se unissem, né, para orar, para buscar Deus, ou para falar de Deus, ou para instruir as outras mulheres, ao invés de fofocar, que algumas escolhem, né? É verdade. Elas iriam avançar muito mais, né? Mas isso em todas as igrejas, a gente fala, né? Não só na minha, não só aqui, em todos os lugares. Debatendo com a verdade de hoje, tivemos o presbítero Eli e a diaconisa Ana. Vocês têm 5, 10 minutinhos para dar uma finalização. Presbítero Eli, um apelo para aqueles homens cascadura, aqueles que são cruel, aqueles que vêm para a igreja, como o senhor falou aqui no começo. É o último culto. Se Deus não falar comigo, eu não volto mais. E a senhora, aquelas mulheres que ainda estão indecisas em seguir a Jesus, ou ir para aquele local que Deus mostrou. Ou você vai por esse lado, ou você vai por esse. Pode começar o senhor. A pergunta é sobre as pessoas que vêm na igreja e não querem se converter. Isso. Então, assim, ó, existe, nós vou usar uns 10 minutos aí, que vai ser meio forte o mistério. Assim, existe os homens que nem eu, né? E existem os homens mais bunda mole, assim, né? Que eles são covardes, né? Então eles se estribam sempre na covardia, né? Sempre na droga, na cachaça, lá no bar e no cara também. Claro que o cara está pagando todas as bebidas, né? Está lá enchendo a cara, né? Nas drogas e várias coisas que não convém nós falar. Mas eu, vou falar de mim, eu nunca fui viciado, mas eu bebia, né? Então, quando eu vim para a igreja, não precisou os pastores vir ensinando mim todo dia para de beber, para de beber. Eu disse, Jesus morreu na cruz por mim, isso é tudo verdade, você tem que ter vergonha na cara, né? Eu falava mal dos pastores, que só roubavam dinheiro, né? Eu falava dos pastores isso. Aí o que Deus fez comigo? Fez eu ser um pastor, para mim cuidar da minha igreja. Aí eu trabalhava de funcionário, às vezes não dava muito valor para a empresa que eu trabalhava aqui, que Deus fez para mim, me deu uma empresa, para mim ter funcionário. Então todas as pessoas, esses cascaduras, esses caras que acham que eles são alguma coisa, que eles não são nada, na verdade, que eles são covardes, se escondem, né, atrás de uma bebida, de alguma coisa, de alguma dor. Então, assim, eles tinham que ser homem o suficiente para mim aceitar Jesus. Daí ele mostra para mim que ele é valente, né? Aí sim, ele era o cara. Então ele vem aceitar Jesus, largar da bebida, largar das coisas erradas, porque os filhos dele, eles estão vendo. Os filhos dele, um dia, como que um bêbado vai cobrar para o filho não beber?
Como que o fumante vai cobrar meu filho não fume? Como que o traficante vai dizer para o filho, você não pode ser traficante? Meu filho, mas se o senhor é. Então esses homens que se acham que eles são não, é porque se auto-intitularam que eles são como Deus. Eles não precisam de Deus, eles são como Deus. É igual muitos ricos, que eles têm dinheiro, então eles acham, meu Deus é o dinheiro. Pode ver. Então assim, ó, quando o camarada vê a miséria que ele é, ele vem para Jesus, ele busca Jesus. Porque eu busquei socorro em muitas coisas, mas o único que me deu a resposta foi Jesus. Então, hoje, na nossa convivência que a gente vê, as pessoas que a gente tem no dia a dia, a gente vê muito isso. Jesus, ele respeita, deu livre-arbítrio, ele não duela contra o caráter dele. Então, assim, se eu quero ser mal, eu vou ser mal. Ele não vai me proibir de eu ser mal. Se eu quero ser bom, ele vai me ajudar a ser bom. Mas a decisão tem que ser da pessoa. Então, o problema é esse, não está no pastor. Porque a pessoa está lá, ó, você tem 25 anos, 30 anos. Né? Aí você pega a graça da tua mocidade, se prostituindo, matando, assaltando, roubando na cadeia. Quando tu tiver com 50 anos, tu não tem onde morar, aí tu vem para a igreja e pedir para o pastor orar para você, para mudar a tua história. Entende? Né? Aí só que você gastou a sua juventude para o mundo, servindo a outros deuses. E aí tu vem para a igreja, se não acontecer nada, tu diz que o pastor não é bom, o pastor não tem poder, que essa igreja não é boa. Mas quando ele tinha o melhor dele, ele deu para quem? Para o mundo. Deu para o inimigo. Então assim, ó, aí as pessoas, às vezes elas têm que passar pelo estreito de Jeová, que muitos vêm pela dor, né? Muitos dizem, isso não está biblicamente. Mas muitos só vêm quando está no pior, no fundo do poço. Eles vêm procurar Jesus, é a última solução. Ah, se Deus não falar comigo. Mas ele nunca falou com Deus, porque ele não tem nem moral para falar. Ele está com a cara tudo suja. Primeiro tem que lavar a cara. É verdade. Né? Você não vai se apresentar diante de um juiz se não for com terno, uma gravata, ajeitado, que ele vai ter dizer, ó, aqui não é teu lugar, aqui tem que ter respeito. Então, com Deus, o camarada quer achar. Não é que se a pessoa é bêbada não pode vir na igreja, mas a pessoa só vem quando está bêbada. Só vem quando está nas drogas. Por que não vem com a cara limpa? Vem são, vem aqui, se humilha para Deus. Não precisa nem se humilhar para esse pastor. Se humilha para Deus, se humilha para Jesus, para a palavra de Deus que está sendo pregada. Então esse é o problema das pessoas, que por ela ter a escolha de ela fazer o que ela quer, então ela sempre vai achar alguém para ela dizer, ó, não vou por causa de tal pessoa, eu não vou por causa... E o que mais fala de dinheiro na igreja, que os pastores roubam, é o que não dá nada. Ele não dá nada aqui, mas se for lá no bairro, ele paga caixa de cerveja, ele remata aquelas prendas que tem nos bairros, mas quando é na igreja para dar 10 quilos, chega a dar moeda assim, ó, de dó, né? E fala que o pastor não roubou de quem? Dele que não foi, né? Mas é assim, então daí, eu não vou para a igreja, esse pastor quer tudo, não, o cara não tem nada, né? Não tem nada para oferecer para Deus, só o corpo dele ainda cheio de pecado, né? Tudo errado. Então venha para Deus. Se alguém está ouvindo, de repente, aqui nessa, né, nós aqui, não, estamos aqui na posição de melhores. Eu dependo todo dia de Jesus, senão nem me levanto. Mas eu fiz uma escolha. Fui eu que decidi parar de beber, parar de brigar, de fofoquear, de falar mal dos outros, de arrumar encrenca, de mentir, de ser safado, de ser traidor. Fui eu que decidi. Né? Eu ainda sou um pouco crítico assim, de algumas coisas quando tange servir a Deus. Mas, às vezes, tem pessoa que só critica e nunca dá um parecer com Deus. Aí, vai para a palavra de Deus, o livro de Pedro vai falar que o homem que não honra a sua esposa como um vaso mais fraco, a oração dele não passa do teto. Isso é até para os crentes, hein? Nem é para as pessoas do mundo. E a mulher que não honra seu marido como cabeça, a oração dela também não vai passar do teto. Então tem muitas mulheres que elas pegam o marido e colocam o marido lá como uma mulher da casa, né? Porque o marido não pode dizer nada, não pode, né? não dá aquele valor devido para a mulher. Vamos falar sobre uma administração, então. Uma administração que tem mulher que administra melhor. Mas o homem tem que ser o cabeça. Tem que ser respeitado como o homem da casa. E tem mulher que não, ela decide tudo, ela faz tudo, ela quer se meter em tudo. E quando vem esse problema, ela corta o marido. Ô marido, a bomba vai explodir ali, pega lá. Mas se ela arma uma bomba, ela desarma. Né? Como tem homem também, né? Tem homem que daí só xinga a mulher, esculacha a mulher o dia inteiro, a semana inteira, até na hora de vir no culto, depois quer que ela lave a roupa, quer que ela faça cafezinho, chimarrão. E daí? Como é que vai orar com Deus? Primeiro, irmão, se eu falo mal de você, se já viu uma pessoa que falou mal de você, quando ela chega perto de você, o que ela faz? Ela conversa com você assim, cabeça baixa.
Porque ela sabe que ela falou mal de você. Aí a pessoa fala mal de Deus, faz tudo contra Deus, porque se fez contra o irmão, fez contra Deus. E depois quer chegar, Senhor dos exércitos, me ajuda e sai da minha casa. Eita glória. Né? Primeiro tem que limpar a cara, bem limpo com Deus. Eita glória. Depois ir falar com Deus. Porque senão não sai daqui. É isso aí. Então, só para terminar, você que está aí bebendo, fumando, usando droga, para com essa bobagem que te leva a lugar nenhum, você vai morrer. Venha para Jesus que é o que dá vida. E vida com abundância. E para aquelas mulheres que estão indecisas? Bom, primeiro eu vou falar para as mulheres que estão fazendo a obra de Deus de alguma forma, estão cantando, estão limpando a igreja, estão fazendo qualquer coisa para Jesus. Continue, é isso aí mesmo. Assim como a irmã pediu, ele vai ter humilhação, vai vir de quem você menos espera, porque se vier de alguém que você nem conhece, alguém lá de São Paulo te liga e te xinga, nem conhece. Agora vem alguém que você ajudou, que você abraçou, claro que vai doer, né? Mas é isso aí, a vida com Jesus vai ter as pedradas, vai ter os espinhos, mas tudo é para um crescimento, tudo é para um aprendizado. Se a gente souber lidar com isso, né? E colocar, aplicar na nossa vida, entender, usar até como uma pregação, até como um testemunho, vai ser Deus na tua vida. Se você se deixar ser ferida por qualquer coisa, o inimigo vai achar em você um ponto fraco. Vai sempre cutucar ali. Esse é o conselho para as mulheres que já estão fazendo a obra de Deus. Continue, faça cada vez melhor, que é para Deus, e não olhe para as críticas, e não olhe para as pessoas que estão, né, tacando os pedaços, por exemplo, né? E para as mulheres que estão indecisas. Minhas irmãs, minhas queridas, decidam hoje servir a Deus e façam testes, façam provas com Deus. Homem, pastor, pastora, bispo, padre, não tem nada para dar para vocês, nem material, nem espiritual, né? Quem tem alguma coisa para oferecer para vocês é Jesus, que Ele já deu a vida dele por vocês na cruz, já pagou o preço. Vocês querem ser bem-sucedida no casamento, querem ser bem-sucedida no trabalho, na família, tudo que vocês forem fazer, Salmo 1. Bem-aventurado, aqui diz o homem, mas é para a mulher também. Bem-aventurado o homem ou a mulher que não anda no conselho, sobre o conselho dos ímpios. O que é o conselho dos ímpios? Tá ruim o casamento, separa, pega outro. Tá ruim o emprego, larga a mão, dá um chute no pau da barraca e vai para outro, faz encrenca, faz briga, faz fofoca, faz intriga. Não siga o conselho dos ímpios, siga o conselho de Deus. Aqui, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não precisa nem acrescentar muito, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Todos os dias lê a palavra e tenta aplicar cada vez uma palavra, um versículo, tenta aplicar na tua vida. Vai falando com Deus, seu marido não deixa de seguir na igreja, vai orando, vai buscando a Deus. Com certeza você tem uma Bíblia em casa e decida servir a Deus, de verdade, largar a mão, porque o homem santo santifica a esposa santa santifica o marido, mas não é só espiritualmente, só orando por ele, é praticando todo dia, vendo a mudança, todo dia vendo, minha esposa mudou, meu esposo mudou, é nessa palavra, meditando na lei do Senhor e efetuando, né, executando, fazendo ela valer, né, todos os dias. E essa pessoa vai ser como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Então, no devido tempo, aquilo que você fizer, aquilo que você se propositar para o Senhor, que você entregar para o Senhor, vai ter o fruto. Cedo ou tarde vai vir o fruto. Você vai colher aquilo que você plantar, cuja folhagem não murcha e tudo quanto ela faz será bem sucedido. Glória a Deus. Isso aí é para você. Então, quer ficar chorando, quer ficar se lamentando, quer viver reclamando que você não tem um marido bom, que os teus filhos não te obedecem, que os filhos são assim, que seus filhos... É você que sabe, meu filho. Vai continuar a vida inteira assim, 50, 70, 80 anos, reclamando de Deus, sendo que Deus sempre esteve ali com as mãos estendidas para você. É só você dar um passo para Ele, né, e vir servir a Ele de verdade. Não tenho mais o que falar, porque eu tive que tomar uma decisão muito cedo e muito séria com Deus, porque eu questionava Deus, mas eu também não fazia nada. Então, quando Ele disse assim, faça a minha obra, eu cantava, não cantava no altar, não me dava oportunidade, porque era uma menina pobre,
Ninguém me dava oportunidade, mas lá em casa eu estava adorando a Deus, lá em casa eu estava lendo a Bíblia, lá em casa eu estava me esforçando, lá em casa eu estava dizendo para Deus, Deus, não me dê marido tranqueiro, me dê uma bênção, o Senhor vai me dar, senão o Senhor se afasta de mim, afasta de mim. E Deus preparou meu esposo, é que nem ele disse, não é que nós vivemos, né, em constante harmonia e alegria. Nós temos nossos debates, ele tem a opinião dele sobre algumas coisas, eu tenho a minha opinião, mas na nossa casa prevalece o reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, é paz, alegria no Espírito Santo. Porque lá em casa a gente tem a base como a Bíblia e nós seguimos, tentamos seguir, né, tudo que a gente consegue, a gente tenta se espelhar na Bíblia. Um corrige o outro, né, tenta ali ajudar o outro nas questões. Eu vou nas pregações dele, ele vai nas minhas e a gente se auxilia, se ajuda, porque é assim o casamento. Não é um mar de rosas, não é um mar de flores, porque tem espinho também. Então a gente tenta se ajudar, a gente tenta se auxiliar, tem os filhos para a gente administrar, ele tem a empresa, tem a casa para... A gente sabe que não é fácil a vida da mulher, mas só que uma mulher com Deus, ela sabe o valor que ela tem. E ela não deixa o diabo tirar a identidade dela jamais. Muita gente acha que servir a Deus é ir para a igreja e ter uma casa, e ter um carro, e ter bens. E esse que é o engano das pessoas. Porque a sorte foi lançada por Deus. Tem gente que quer ter as coisas, mas se acorda 10 horas da manhã. Não quer trabalhar, né? Aí tem gente que, eu sei porque a gente quer contratar pessoas para trabalhar, ninguém quer, né? Então assim, ó, meu querido, você vai vir para a igreja, vem adorar a Deus. Busca o reino de Deus em primeiro lugar, que as demais coisas você vai ser acrescentado. A nossa casa, tem um hino que canta, né? Nossa casa não é a casa mais bela lá da rua, mas com certeza é aonde mora a presença de Deus. Então você pode morar às vezes num cômodo sozinho, mas você tendo a presença de Deus é como se você estivesse no céu. Tem gente que mora em mansões. Eu tive experiência de pessoas que moram em mansões e não têm paz na vida. Trocaria tudo que tem por uma marmita que eu estava almoçando, que não podia nem comer. Podia comer até ouro se quisesse, mas não podia comer porque podia morrer. Tinha que se alimentar com sombra. E uma vez, quando eu trabalhava em Curitiba, um cidadão ricaço, nós embaixo de uma árvorezinha no sol quente, ele disse assim: vocês podem estar reclamando do sol quente aí, mas quem dera eu pudesse ficar tudo que eu tenho aqui para comer a marmita que vocês estão comendo. Então muita gente acha que vir para a igreja é receber bens materiais. Pode acontecer se você trabalhar, se você se dedicar, se você estudar, pode acontecer. Mas se você for preguiçoso, meu irmão, não, vai ter com uma formiga, ó, preguiçoso. Já disse um dos caras mais sábios da terra, que foi Salomão. Então, o preguiçoso não cresce no ministério, o preguiçoso não cresce na vida particular em casa. Ó, tem 3 coisas que tem que estar junto: sentimental, espiritual e material. Se estiver desalinhado uma dessas aqui, não está bem a tua vida. Então, não é que é um mar de rosa, mas você tem que estar mais ou menos financeiro, você tem que ter vontade de trabalhar pelo menos, né? E trabalhar, mas eu ganho R$1.500, muda de profissão, não. Vai fazer um curso, né? Vai se esforçar um pouquinho nesse corpinho aí e vai fazer uma mudança. Aí vai ficar reclamando que está na igreja não sei quantos anos e não dá dízimo, nunca oferta, nunca tem uma visão de Deus e quer ter as coisas. Então eu sempre ensinei assim, ó, você quer ser protegido por Deus, é teu dízimo. Para com essas coisas de ouvir o YouTube aí dizer que o dízimo era para Israel. O dízimo é para quem teme a Deus, para quem compreende as coisas de Deus. Oferta é a semente. Dízimo protege isso aqui, ó. Protege os bens. É um monte de madeira assim, ó. Coloca uma lona em cima e fica anos ali, né? Mas quer aumentar um monte de madeira? Oferta. Larga a mão desse mesquinho, comer a semente, aí você vai prosperar. Eu só prosperei. Quando eu fui para a igreja, não tinha R$700 no mês. Logo que eu casei com minha esposa, eu tinha 700 para receber. E eu recebi R$250. E eu chorei com Deus, falei, só dava para pagar o aluguel e comprar comida. E o resto das coisas, como é que eu ia fazer? Eu tinha 700, tinha que receber tudo. Eu saí para fora assim, da obra que eu estava e disse assim: Deus, isso aqui não é salário de um homem. Isso aqui não é dinheiro de um homem que te serve. Eu não aceito isso aqui. Um dia eu vou dar isso aqui de dízimo. 6 meses depois eu estava dando R$250 de dízimo. Entendeu? Eu recebi 250, 6 meses antes, depois eu estava dando. Ou seja, eu estava dando R$2.500. Entendeu? Já cheguei a dar R$1.000 de dízimo, até mais. É para me exaltar? Não. Eu não tinha nem o que comer quando eu fui para a igreja. Então
pode vencer do que você está passando. Só que você quer ficar aí, fique aí. Agora quer servir a Deus, quer ser sincero, quer ser reto, quer obedecer às ordens do pastor, para servir a Deus. Hoje eu debatendo com a verdade, o nosso foi estreito, mas é isso que nós estamos procurando, debater a verdade, esta verdade aqui. Glória. Independente do que venho falado, do que venho te apontado, do que venho te gesticular, a árvore que dá frutos é aquela que é apedrejada, aquela que é escalada e aquela que é levada para pauladas. Mas lembra de uma coisa, se você está dando fruto, continua, porque não é para você. É porque Deus quer te usar e usar alguma coisa lá para frente. Aleluia. Hoje eu debatendo com a verdade, presbítero Eli, muito obrigado pela sua vinda até aqui. Diaconisa Ana, muito obrigado pela sua vinda até aqui. Obrigado a cada um que fez as perguntas. Se você fez a pergunta para nós e não pudermos responder, perdoa-nos, mas a partir de sexta-feira teremos um novo quadro, onde nós vamos falar uma palavra, vamos debater em cima daquela palavra levando. O Espírito Santo já me convocou assim sobre fofoca, língua, traição. Eita, glória a Deus. Vai ser nessas palavras. Então você já pode ir preparando, que os versículos já estão praticamente prontos. Aleluia. E os convidados vão ser surpresas ali. Vocês vão pensar que vão ser, mas não sei se vão ser só essas duas pessoas. Estou pensando em trazer mais pessoas. Glória a Deus. Posso entender o convite para o senhor e para diaconia? Porque a verdade tem que ser debatida nua e crua. Verdade. Então, Glória a Deus. na sexta-feira, língua, fofoca, intriga, humilhação. Vamos trazer Um estudo. Um conteúdo que a gente aprendeu. Isso. Então você é o nosso convidado para a próxima sexta-feira, a partir das 9, 9h10. Pode ficar em casa, sossegado, faz o teu servicinho. Isso. E também tem a nossa podcast no YouTube, na íntegra, sem cortes. Estamos devendo algumas, mas ainda vai sair. Glória a Deus. Tá? Estamos devendo na semana passada, mas dessa semana vai sair. Então, muito obrigado a cada um que aqui esteve. Obrigado a você, ouvinte, a você, internauta, a você que está aí, que tirou esse tempo da sua sexta-feira. E que Deus acompanhe fortemente a vida de vocês. Eu agradeço a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.